Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro dessa Trader Weeks, 2 semanas de conteúdos exclusivos e condições especiais de Black Friday. Nós já estamos com os links disponíveis no nosso chat e no QR Code aqui na tela, se você preferir. Você pode mirar sua câmera e acessar o que está disponível lá de condições especiais, e você pode levar não só promoções de até 89% de desconto, mas também colecionáveis exclusivos. Tá? Além disso, se surgir alguma dúvida ou alguma dificuldade, alguma questão, vocês podem deixar ali no chat que o nosso time de atendimento está ao vivo para atender vocês. Então não se acanhe, pode compartilhar lá, certo? E para a gente introduzir aqui o tema, eu quero começar me apresentando. Eu sou a Taisla, especialista de Copy Invest da Nelogica, e hoje eu estou aqui com o Renan, o nosso especialista de investimento, inclusive a cabeça por trás aí da metodologia do produto que a gente vai apresentar para vocês. E para a gente começar a introduzir aí esse conteúdo, entender mais que produto é esse, eu queria fazer um questionamento. Quantas vezes vocês já ficaram pulando de setup em setup, testando estratégias? Sabe como isso pode ser frustrante, né? No momento ali a estratégia está dando resultado, está entregando performance, no momento seguinte já acaba devolvendo tudo para o mercado e não consegue construir ali um histórico consistente. Foi justamente pensando nessa dor que a gente construiu aí esse produto que é o Copy Invest. Copy Invest não, Copy Pass, um novo produto disponível pela Nelogica, que nada mais é uma carteira inteligente que rotaciona as estratégias com base em performance. Perfeito? E aqui eu trouxe o Renan, que ele vai conversar com a gente um pouco mais sobre as metodologias que estão por trás. Então a gente tem 2 metodologias por trás aí desse produto, que é o método de score e o método de Markowitz. Perfeito? Então, para a gente começar a introduzir aqui, eu queria entender um pouco mais como é que funciona aí essa proposta de rotacionar as estratégias e depois podemos começar a introduzir um pouco mais como é que funciona essa metodologia de score. Perfeito. Bom, as metodologias, tanto a de score como a de Markowitz, que é a teoria moderna do portfólio, elas vêm para tentar proteger o investidor de um dos maiores problemas que se tem na hora de investir em renda variável, que é a incerteza dos resultados. Então, como qualquer outra estratégia, não apenas do Copy, a gente não tem certeza sobre os resultados que os investimentos terão no futuro. Então, a gente busca nos dados, nos resultados passados, alguns argumentos, alguns motivos que nos façam investir nessa estratégia para o futuro. Mas, ao contrário do que muita gente pode pensar, olhar exclusivamente para o resultado não é a melhor forma de buscar também as melhores estratégias. Então, o que a gente faz aqui na hora de avaliar essas estratégias a partir da metodologia, para definir quais que vão entrar no Copy Pass, é olhar tanto para o comportamento das estratégias em resultado, como também do risco. Então, não basta que uma estratégia tenha entregado resultados bons na última semana, nos últimos 2, 3 dias, a gente olha para o resultado agregado e como esses resultados variam ao longo do tempo também. Perfeito. Eu quero saber como essa fórmula de média e desvio padrão foi definida em relação ao risco-retorno. Bom, perfeito. Primeiro, a metodologia de score, que é essa que você comentou, ela é uma metodologia que vai buscar avaliar a relação entre o retorno e o risco das estratégias. Então, uma das formas bem comuns que a gente vê no mercado e uma das métricas de risco principais que a gente observa numa estratégia é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe nada mais é que uma relação entre o retorno e a própria volatilidade, que em termos matemáticos é a média e desvio padrão. Então, o que a gente faz? A gente olha para os resultados diários das estratégias e também para a variação desses resultados. Dividindo um valor pelo outro, a gente tem uma relação. Então, avaliando esse índice em todas as nossas estratégias que temos disponíveis, a gente consegue escolher aquelas que têm a melhor relação entre o retorno e o risco. Dessa forma, então, a gente consegue ordenar as estratégias e as 3 primeiras vão para o nosso Copy Pass mensalmente. Perfeito. E justamente por a gente ter esse peso maior no retorno, como é que isso vai ser balanceado em relação às estratégias que muitas vezes tiveram um resultado melhor ali num curto período de tempo? Como a gente vai fazer esse balanço? Bom, ótima pergunta. O score, ele avalia o resultado das estratégias nos últimos 30 dias. E a métrica dele, matematicamente falando, é a média de retornos ao quadrado dividido por desvio padrão. Então, nesse momento, a gente tem um peso maior na média, justamente porque a gente está buscando não apenas aquelas que têm a melhor relação entre o retorno e o risco, mas também aquelas que vêm entregando mais retorno. Porque a gente poderia selecionar, por exemplo, apenas nessa relação de forma mais simples, estratégias que
tem um retorno constante, mas um retorno muito baixo. Então, dessa forma, colocando um peso maior para o retorno, a gente consegue escolher as estratégias que vêm apresentando bons retornos em relação ao risco, mas também que vêm trazendo resultados financeiramente melhores para os investidores. Perfeito. Eu estou com uma informação aqui que a gente tem um limite de 16 contratos diários absolutos. Quero saber se isso é acaso ou se foi definido e quais critérios foram definidos para que a gente chegasse nesse número. Ótimo. Bom, a gente tem um problema no mercado financeiro em geral, que é um problema de liquidez. Muitos talvez já tenham ouvido falar do spread. O que a gente faz? A gente definiu um limite de contratos para evitar que esse problema aconteça. Então, a gente tem um carro que a gente precisa levar 20 pessoas, uma van que a gente precisa levar 20 pessoas para um determinado lugar. Se a gente começa a colocar muitas pessoas lá dentro, essa van não vai conseguir levar todo mundo. Então, a gente tenta limitar o número de pessoas, e nesse caso o número de contratos, para que todo mundo consiga chegar no destino. Então, 16 contratos foi o cálculo que a gente fez para chegar num limite que fosse saudável a ponto de reduzir as chances de acontecer esse spread dentro do mercado. Perfeito. Também quero saber se a gente já teve ali alguma estratégia dentro do score que mostrou um determinado desempenho positivo e posteriormente, no mês seguinte, acabou desempenhando ali um resultado não tão favorável, enfim, acabou tomando loss. E como essa metodologia prevê isso? Sim, isso pode acontecer, porque justamente pela incerteza que a gente tem de resultados futuros. O que a gente faz aqui é que as metodologias, elas trabalham como o técnico de um time. Ele sabe e conhece as características dos jogadores e tenta escolher aqueles jogadores que têm melhor performado no passado para montar essa equipe. A gente não sabe como esses jogadores vão performar na frente, se eles, no jogo de futebol, vão fazer gol, por exemplo, se eles vão fazer boas defesas, mas a gente sabe que, baseado no passado, eles têm apresentado essa tendência a ter esse bom desempenho. Então, da mesma forma, a gente utiliza isso no CopyPass. A gente faz essa seleção com base no resultado passado, não tendo certeza sobre o resultado futuro, mas é uma forma estratégica de proteger e montar uma carteira de uma forma inteligente para que a gente consiga reduzir esses riscos de pior desempenho. Pode acontecer da gente colocar uma estratégia e ela performar mal. Sim, pode acontecer estratégias da gente não ter colocado no plano e elas performarem bem. O ponto é que a gente seleciona as melhores estratégias com base nesses retornos passados e com base nessas métricas de retorno e risco, esperando, claro, que ao longo do tempo elas continuem performando assim como elas performaram no passado. Perfeito. E existe algum período, digamos, de quarentena ou de análise e acompanhamento em relação à estratégia para que ela seja apta a entrar nessa carteira? Sim, a gente tem alguns critérios que a gente define para que a estratégia esteja habilitada para entrar no CopyPass, nesse plano do CopyPass. Então, a gente vai olhar para os últimos 30 dias, a gente vai ver se é uma estratégia que ela tem operado frequentemente nos últimos dias. Então, a gente não vai escolher uma estratégia que durante esse último mês tenha operado 2 dias, por exemplo. A gente pede que ela tenha pelo menos 7 dias de operação, que é mais ou menos 1/3 dos dias úteis. Então, pelo menos um a cada 3 dias durante o mês ela precisa ter operado. E a gente também busca, além disso, estratégias que estejam respeitando o gerenciamento também. Então, todos esses filtros eles estão disponíveis, sim, nessa metodologia de score. E essa metodologia ela é calculada automaticamente, através de um algoritmo, que a gente, claro, sempre fica de olho. Mas tudo isso é pensado justamente para trazer segurança, para trazer essa satisfação, que é justamente o que o investidor está buscando. Uma estratégia que opere de forma frequente, que traga resultados consistentes e sem muita volatilidade. Perfeito. Então, gente, vale destacar que essa é uma das metodologias que está presente em um dos nossos planos do CopyPass. Então, se tu achou interessante, se identificou, você pode clicar aqui no link disponível no chat ou mirar a câmera de vocês para o QR Code na tela e já conferir o produto, dar uma olhada, ver os parâmetros, né? Se ficou com alguma dúvida, vocês também podem deixar aqui no chat, que o nosso time de atendimento está aí online para atender vocês e para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. E antes da gente seguir para a próxima metodologia, eu queria só que tu fizesse uma recapitulação do que é a proposta do Score novamente, para a galera, né, entender de fato e ficar claro e não restar dúvida do que se trata. Perfeito. Bom, o Score nada mais é do que uma estratégia de seleção dos
das estratégias que vão compor esse plano do CopyPass. A gente vai olhar para retornos passados, dos últimos 30 dias, de estratégias que têm operado de forma consistente, de forma constante, sem muita volatilidade, para que, ordenando as estratégias com base nessa métrica de média de retornos e volatilidade, a gente consiga montar um ranking das estratégias que possuem essa melhor relação, para então selecionar as melhores para fazer parte do plano. É importante reiterar também que essas estratégias, esse ranking, ele é calculado sempre ao final do mês. Então, a cada mês a gente pode ter uma mudança das estratégias, mas se uma estratégia continuar performando bem, ela pode naturalmente continuar dentro do score. Perfeito. Então, dando seguimento para a nossa próxima metodologia, que é a metodologia de Markowitz, quero que tu introduza aí para nós como é que funciona essa metodologia, qual é a proposta da metodologia e também quais são os pontos de principal diferença da metodologia de score. Ótimo. Bom, essa metodologia que a gente chama aqui de forma amigável de Markowitz é a teoria moderna do portfólio. O Harry Markowitz foi um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia na década de 90, justamente por criar essa nova forma de avaliação de estratégias de investimento. Ela se assemelha bastante ao score, mas ela funciona de uma forma um pouco diferente por tratar as estratégias de uma forma conjunta. Então, quando a gente olha para essa mesma relação de risco e retorno das estratégias dentro do score, a gente está olhando individualmente para as estratégias para definir quais que vão fazer parte. Quando a gente utiliza a teoria moderna do portfólio, de Markowitz, a gente está olhando para o conjunto das estratégias. Então, assim como a gente tem aquela amizade que a gente se dá melhor, a gente também tem, dentro da estratégia de Markowitz, aquelas estratégias que performam melhor quando estão juntas. Então, a gente busca uma melhor relação entre risco e retorno, não de uma estratégia individual, mas sim do conjunto das estratégias. Essa é a principal diferença do score. O score, a gente olha estratégias individuais, a gente monta o ranking e joga para o plano. E quando a gente olha para Markowitz, a gente vai calcular todas as combinações possíveis de estratégias, e são centenas de milhares, e tudo isso a gente faz, claro, via algoritmo no computador, para calcular qual é a relação de cada uma dessas combinações. E a melhor combinação das 3 estratégias, então, é a que é definida para o plano. Perfeito. E esse método, ele avalia a correlação entre as estratégias ou só em relação ao retorno médio e desvio padrão? Perfeito. Sim, ela avalia a relação entre as estratégias também. Ela vai verificar, primeiro ela seleciona as estratégias que têm a melhor relação entre o retorno e o desvio padrão. Isso é por relação à limitação computacional, porque é um crescimento exponencial de combinações quanto mais estratégias se coloca. Então, primeiro a gente faz um filtro para separar aquelas estratégias que têm a melhor relação entre o retorno e o risco, para depois, então, selecionar todas as combinações. Então, sim, a gente primeiro vai olhar para as estratégias de forma individual para fazer essa seleção, para escolher esse time, e depois para montar o posicionamento de cada uma. Então, a gente vai verificar todas as combinações possíveis entre essas estratégias para verificar como elas trabalham em conjunto. A gente tem aquele amigo sempre quando a gente vai fazer algum trabalho, ou mesmo num time, que a gente joga melhor quando está junto com aquela pessoa. As estratégias é a mesma forma. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem um comportamento emocional que a gente consegue lidar melhor, e quando a gente olha para as estratégias, a gente está olhando para um comportamento matemático que elas apresentam, que a gente vai olhar para a correlação, para a covariância também, que nada mais é de como uma se comporta quando outra está se comportando de forma diferente. Então a gente olha para tudo isso, sim, para definir quais são as estratégias que vão fazer parte do plano de Markowitz. Perfeito. E como vai ser tomada a decisão quando a gente tem, digamos, 2 estratégias com performance boas, mas as duas têm um padrão semelhante ali de operação, ou operam o mesmo ativo, como no caso do índice? Como é que vai ser dada essa escolha entre as duas? Bom, se a gente tivesse 2 estratégias que performassem de forma exatamente igual, o algoritmo possivelmente descartaria alguma delas, simplesmente por questão do risco. Elas podem estar entregando bons retornos, mas quando a gente tem estratégias que performam igual, elas apresentam maior risco também, porque se uma cai, a outra cai junto. Então, como aqui a gente está buscando esse balanceamento entre esses fatores, a gente vai buscar também as estratégias que performam melhor nesse quesito de forma conjunta. Perfeito. E o algoritmo, ele realmente vai testar todas as combinações ou ele, de alguma forma, vai reduzir esse espaço amostral? Sim. Bom, além dessa redução que a gente faz com base
nas métricas individuais de cada estratégia, de retorno e risco, a gente, da mesma forma, vai olhar para estratégias que, durante 6 meses, têm entregado resultados e têm feito operações todos os meses para selecionar estratégias que estão ativas. A gente vai buscar estratégias que tenham feito operações também no último mês. Vamos buscar, além disso, estratégias que, além dessa relação de retorno e risco, elas não tenham apresentado resultados muito abrangentes, muito arriscados em algum mês especial. Por exemplo, um dos filtros é retirar estratégias que tenham apresentado um retorno menor, no caso pior, do que 20% de prejuízo naquele mês. E como é que a gente faz esse cálculo também dos 20%? É tudo baseado nas margens que são requeridas pela própria estratégia. Então, se a gente pede que a margem para uma estratégia seja R$5.000, um resultado pior do que R$1.000, que seria o equivalente a 20%, se a estratégia durante os 6 meses avaliados teve esse resultado, ela cai fora. Então, a gente vai buscando sempre estratégias que têm baixa volatilidade, baixo risco, bons retornos e que também não prejudiquem o investidor ou mesmo o resultado e o capital deles de uma forma considerável. Perfeito. E foi feito a formação, assim, a simulação, digamos, de outras carteiras que usam outras metodologias para validar a metodologia dessa específica? Sim, foram feitas várias simulações, mais de 15 metodologias diferentes foram avaliadas, diversos parâmetros em cada uma das metodologias também foram alterados para que a gente conseguisse encontrar dentro dessas disponíveis as que melhor apresentaram os retornos nesse período avaliado. Então a gente fez backtest nesses formatos de como teriam sido os resultados caso a gente tivesse aplicado cada uma dessas metodologias nos últimos 12 meses. Então essas duas metodologias selecionadas, elas foram as melhores, e é por isso que a gente está lançando elas dentro do CopyPass. Perfeito. E foi pensado daqui a pouco em fazer ali um modelo, digamos, mais híbrido com as duas metodologias, tanto essa de Markowitz, mas também a de Score junto, e se isso seria viável, de certa forma? Bom, seria viável, poderia verificar quais são as estratégias que aparecem nas duas metodologias, porém seria bem improvável disso acontecer, porque, dada todas as combinações possíveis de Markowitz e todas as mais de 500 estratégias que temos disponíveis aqui na Nelogica, seria muito provável que as mesmas estratégias fizessem parte desses dois planos. Então, trabalhar de uma forma conjunta poderia eliminar bastante os nossos resultados e as nossas possibilidades, e também não faria tanto sentido olhando para o objetivo de cada uma das metodologias. O próprio modelo de Markowitz que a gente utiliza, a gente vai fazer essa seleção com base em algo semelhante ao Score. No Score a gente vai levar a média ao quadrado dos retornos e dividir pela volatilidade. Quando a gente vai no Markowitz, a gente vai pegar apenas a média e dividir pela volatilidade para ter essa relação de uma forma mais pura, digamos assim, e o que vai nos dizer a melhor carteira seria a combinação. Então, de uma certa forma, a gente tem parâmetros semelhantes que a gente utiliza nessas duas metodologias, mas trabalhar com as duas seria um pouco inviável, justamente pelo objetivo diferente que essas duas metodologias têm, mas elas têm essas características semelhantes também. Perfeito. Então, antes da gente prosseguir ali para parâmetros mais técnicos, eu vou pedir para ti novamente também fazer recapitular ali o que é a metodologia, para, mais uma vez, não restar dúvidas ali para a galera que está assistindo a gente, do que é a proposta da metodologia em si. Certo. Bom, a metodologia de Markowitz, então, a teoria moderna do portfólio, ela é diferente do Score, que vai olhar de forma individual para cada estratégia. Markowitz vai olhar para todas as combinações disponíveis que a gente tem. Então a gente não vai escolher o melhor jogador de forma individual e selecionar com base no ranking, assim como a gente faz no Score. A gente vai olhar para a combinação dos times e escolher aquele melhor time em que os jogadores têm um entrosamento melhor. Então, em Markowitz, a gente vai primeiro fazer uma seleção, um filtro daquelas estratégias que possuem a melhor relação de retorno e risco, para depois, então, calcular as combinações possíveis para verificar as estratégias que, de forma conjunta, apresentam os melhores resultados. Aquelas estratégias que são mais descorrelacionadas, para que a gente consiga ter resultados de forma mais segura. Perfeito. E só para ficar claro também para a galera que está assistindo,
além dessa questão, né, que o score ele vai fazer uma avaliação mais individual e o Markowitz ele vai pensar mais uma correlação ali entre as estratégias, tem outros pontos que possam ser um grande diferencial entre uma metodologia e outra? Eu diria que o principal realmente são esses 2 pontos, e não significa que uma das metodologias é melhor que outra. Não significa que montar um time em Markowitz seja melhor que escolher as estratégias de forma individual. Por 2 motivos. Porque quando a gente olha para uma carteira de investimento, a gente vai olhar, sim, para o conjunto dos investimentos e como eles trabalham, mas a gente também pode olhar para os investimentos de forma individual. A grande questão da incerteza, que é dos resultados, que é o motivo pelo qual essas metodologias foram criadas, é justamente para a gente conseguir minimizar esses riscos. Então, o grande diferencial em si das duas, na verdade, é sim essa avaliação individual e a avaliação conjunta, mas as 2 avaliações, os 2 métodos, são igualmente válidos e esperamos que consiga entregar bons resultados, né? É importante destacar que são estratégias de escolhas de investimento. Eles não controlam os resultados, mas a gente consegue escolher as estratégias para maximizar o potencial de rentabilidade e também diminuir o risco que a volatilidade dos resultados trazem. Perfeito. E agora uma pergunta mais técnica, tá? No caso, geralmente, né, dentro dos produtos de COPs, a gente tem lá definido um valor de stop, a gente tem definido um valor de margem. Como a gente tem essas estratégias rotacionadas, como é que vai funcionar essa questão da margem, do stop, que geralmente já é definido ali pelo produto? Elas vão mudar a cada mês, conforme, ou não? A gente vai tentar sempre manter ali um padrão de margem, por exemplo? Ótima pergunta. Bom, a gente tem uma seleção das estratégias também com base no número de contratos que elas negociam, justamente por conta daquele problema que a gente tem da liquidez de mercado. Para limitar e reduzir esses riscos, a gente também faz essa limitação do número de contratos das estratégias e, por consequência, da margem requerida para cada uma das estratégias também. A gente tem sim uma margem recomendada que ela é de 15 mil, ela pode variar de acordo com as estratégias que estão dentro, pode variar especificamente para baixo. É importante também que o investidor tenha essa consciência de que as margens elas são variáveis, inclusive dentro da corretora. Elas podem variar de acordo com a volatilidade do mercado, podem variar conforme a própria movimentação e número de contratos que a estratégia coloca dentro de uma operação. Mas a gente tem essa margem recomendada de 15 mil reais para fazer parte desse plano. E é importante que o investidor tenha esse valor justamente na corretora para não ser zerado pelo risco, que a gente chama, que é a zeragem compulsória que a corretora faz, caso não tenha as margens, as garantias necessárias dentro da corretora para fazer as operações. Perfeito. Também acho legal a gente destacar a questão de gerenciamento de risco, né? Como tu já comentou, já trouxe, tem ali um período de análise onde a gente vai respeitar a questão de gerenciamento de risco das estratégias. Então, a gente não vai selecionar uma estratégia que acabou fugindo do gerenciamento de risco. Então, tem, de fato, um certo acompanhamento, um certo controle para trazer ali segurança para vocês, além, claro, de tentar trazer o melhor que a gente tem disponível aqui dentro da Nelogica. Vocês têm algum ponto para trazer em relação ao gerenciamento de risco? Algo específico? Sim, somos bem rígidos nessa questão. É verdade. A gente definiu que no CopyPass, apesar de a janela de alteração das estratégias ser de 30 dias por padrão, ser sempre no final do mês, a gente também vai ter esse controle de forma rigorosa, não apenas de forma matemática, que os próprios algoritmos já consideram, se tem uma movimentação que destoa do padrão que a estratégia faz, ou mesmo um resultado que destoa muito do que a média dos resultados tem apresentado, a gente faz esse filtro para que essas estratégias fiquem de fora. E a gente também tem esse controle visual, gerencial, digamos assim, que a gente vai olhar sempre para o que a estratégia está dizendo na descrição sobre qual é o stop recomendado, qual é o take profit recomendado, o alvo das operações, qual é a margem requerida, o número de contratos máximo que ela vai negociar e toda aquela estratégia que a gente verificar que realmente desrespeitou o que estava sendo prometido, ela pode cair fora, inclusive na metade do mês. Perfeito. Então, gente, para a gente começar aí o encerramento, eu quero retomar, né, aquele questionamento que eu trouxe no início da live, que é a questão de quantas vezes tu ficou lá pulando de uma estratégia em estratégia, de setup em setup, e muitas vezes, num determinado período, a estratégia entregou o resultado e no momento seguinte ela acabou
voltando tudo para o mercado, né? Enfim, perdendo tudo, né? Que você conquistou ali naquele determinado período. Para a gente finalizar, eu quero retomar aquele questionamento que eu fiz no início da live, que é quantas vezes você já ficou testando estratégia atrás de estratégia, setup atrás de setup, e num curto período acabou, enfim, te entregando certo resultado, mas posteriormente acabou voltando tudo para o mercado. Além disso, também tem aquelas questões mais emocionais, onde tu estava ali numa operação, tinha tudo para dar certo, e justamente por se afobar, acabou saindo antes da operação, né, se antecipou e acabou também novamente devolvendo tudo para o mercado. O copy-paste, né, e a automação de estratégia vem justamente para sanar essas dores. A gente quer entregar para vocês estratégias que foram testadas e validadas do nosso lado. Você não vai mais precisar ficar pulando de estratégia em estratégia. Você já vai ter algo que já foi testado, validado, pesquisado do nosso lado, e você simplesmente só vai poder contratar, deixar rodando na sua conta, e ele vai gerar o resultado automaticamente. É claro que existem os seus riscos, day trade é sobre isso, mas também você nunca mais vai precisar ficar lá testando setup atrás de setup, porque isso a gente já vai resolver para vocês, além de ter algo que vai estar ali automatizado na sua conta, onde você não vai mais precisar ficar gastando horas na frente do gráfico ou enfrentando essas situações mais emocionais, né, de estresse que o day trade ele proporciona para gente. Então, o copy-paste, né, a automação de estratégia, ela surge justamente para isso, para sanar essas dores. Certo? Então, se você gostou, achou interessante, aproveita, garante a sua vaga. Os links eles já estão disponíveis dentro do chat. Ou, se vocês preferirem, vocês também podem mirar a câmera para a tela. E aí vocês conferem lá as nossas condições especiais. O produto do copy-paste em específico, a gente está com quase 50% de desconto. Está em torno de 49% de desconto ali nos planos. E, além disso, vocês podem levar colecionáveis exclusivos para casa. Tá? No copy-paste, você pode levar um boné, uma luminária, um colete e um mousepad. Então, são 4 itens colecionáveis que você pode levar fazendo a contratação. Então, você vai ter ali uma ferramenta que vai contribuir para vocês em questão de não precisar mais ficar se preocupando com testando estratégia ou ficando horas na frente da tela. Então, vai poupar vocês para vocês aproveitarem o tempo de vocês de outras formas e ainda aproveitar uma condição imperdível que provavelmente não vai acontecer nos próximos meses e talvez anos. Né? Então, aproveite, além de levar colecionáveis exclusivos para casa, que só vão acontecer nessa campanha, nessa Trader Week. Então, aproveite. Mais uma vez, a gente está falando aí de um boné, de um colete, de um mousepad e... esqueci o segundo, o quarto. Boné, mousepad, colete e luminária. Então, você aí, além de ficar no estilo, você também vai, digamos, não reformar, mas decorar aí o seu espaço de trade, beleza? Então é isso, gente. Entre em contato ali se você surgiu alguma dúvida, deixa aí no chat. O pessoal tá ao vivo ali para atender vocês, então não fica de fora. E antes da gente finalizar, eu quero saber, Renan, se tu tem um último recado para a galera em questão de mercado ou até em relação ao produto que tu queira trazer aqui para o pessoal antes da gente fazer o encerramento. Ótimo. É um recado importante, principalmente quando a gente está tratando de renda variável, que como a gente não tem controle sobre os resultados, a gente vai não garantir a vitória do time, mas a gente vai garantir que o melhor time esteja em campo para, assim, buscar os melhores retornos. E é sempre importante que o investidor também esteja ciente dos riscos presentes quando se investe em renda variável, para que não seja prejudicado, porque envolve muitos fatores emocionais também, todo o trabalho também que o investidor tem ganhando aquele dinheiro, a gente quer que ele seja mantido e multiplicado. Perfeito. Então é isso, gente. Fiquem atentos aí no nosso cronograma de Trader Week. São vários conteúdos que a gente vai ter disponível aí para vocês conferirem. E claro, aproveite as condições de Black Friday que a gente tá aí rolando e que não vai durar muito tempo. Perfeito? Então é isso, gente. Muito obrigada. Até logo. Muito obrigada, Renan, por estar aqui. Obrigado. E é isso. Nos vemos em breve. A gente está falando aqui de um conjunto de estratégias, né? De cop trading, tá? Porém, tem uma diferença, né? A diferença principal que eu quero que vocês gravem aqui é que assim que, né? Dado cada carteira, né? A gente vai ter 2 carteiras aqui, tá? Dado algumas estratégias dessas carteiras aí que eu vou mostrar depois no detalhe,
não entregarem performance, né? Ou seja, não apresentarem um risco-retorno satisfatório, o que a gente vai fazer, né? Não a gente necessariamente, mas o que o algoritmo vai fazer, né? Por vocês que estão contratados nesse produto, tá? Ele vai substituir essas estratégias, né, de forma totalmente automática, e essa substituição ela acontece mensalmente. Se a estratégia estiver performando bem, ela vai ser mantida. Do contrário, a gente coloca outra, né, que tem uma relação risco-retorno superior. Isso vai, né, de certa forma, dar uma certa segurança para vocês de que ali vão estar estratégias, né, que vão estar com uma relação risco-retorno satisfatória para vocês, né? Então aí aquela dor de cabeça, né, no sentido de, agora essa estratégia não está entregando, né? Perdeu a mão ali, não entra mais, né? A questão da estratégia, né, precisa ser adaptada, ajustada ali pelo analista, enfim, pelo operador, não vai ter mais essa implicação, né? Porque a gente vai conseguir fazer a troca, né? Nosso sistema aqui, nossa tecnologia automaticamente vai colocar uma estratégia que esteja, né, com uma melhor relação risco-retorno. Esse aqui é o diferencial principal, né, do CopyPass com relação a todos os outros produtos de copy trading que a gente vem lançando e apresentando para vocês, tá? E o melhor ainda é que ela é uma carteira, tá? É uma carteira aí que é constituída por 3 estratégias, tá? Cada uma delas, né? E a gente vai apresentar para vocês, né, o que está por trás de cada uma dessas carteiras. A primeira carteira, tá, pessoal, é a carteira que a gente denominou CopyPass Score, né? Que está atribuída aí à metodologia do Score, né? Basicamente, o Score ele vai analisar aí as estratégias de forma individualizada, vai buscar aquela que tem melhor desempenho e estabilidade, ou seja, maior consistência ali, e vai trazer para vocês, né, dentro dessa carteira, essas estratégias que têm ali um melhor desempenho geral, tá? E a gente vai apresentar quais são essas estratégias, tá? Fiquem tranquilos aí, que a gente vai trazer aqui para vocês no detalhe, tá? Essa aqui é a metodologia 1, tá? Lembrando, ela constitui aí 3 estratégias, né? Sobre a metodologia SCORE, tá? Que foi definida aqui pelo nosso time de inteligência comercial, que teve aí como porta-voz o Renan, né? Que trouxe ali todas as especificidades dessa metodologia, né? E isso acontece de forma automatizada dentro da plataforma de vocês, tá? Que porventura assinarem, fizerem a adesão ali deste produto. Então, vocês não vão precisar se preocupar com nada, essa troca de estratégias ela vai ser automática, tá? Esse é um ponto, tá? Sobre a primeira metodologia é isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí para esclarecer. Pessoal, estamos na mesma página com relação a isso? Todo mundo ficou ali entendido com relação a essa metodologia ou o funcionamento aí do CopyPass, ou tem alguma dúvida aí mais geral para a gente poder avançar? O Bernie confirma aqui que entendeu, que ficou claro, né? Então, vão comentando aí para a gente poder ir seguindo, tá? A segunda metodologia, pessoal, ela é baseada, né, ou inspirada na metodologia do Markowitz, né, que o Renan já trouxe sobre a teoria do portfólio. Ele trouxe de uma maneira mais técnica para vocês, né, entenderem um pouco da teoria, né? E essa carteira, né, no caso da Markowitz, ela vai priorizar, né, o conjunto de estratégias, né? Ou seja, como essas estratégias interagem entre elas e entregam ali um melhor resultado. Então, retorno e segurança para essa carteira aí é basicamente a primordial, né, nesse sentido, porque ela traz essa diversificação inteligente baseada na teoria de Markowitz, que traz ali também a melhor relação risco-retorno, né, colocando essas estratégias aí dentro desse ranking, né, de melhores estratégias. Então, a gente tem ali 3 estratégias baseadas nessa teoria, né, do Markowitz, aí, inspirada nessa teoria do Markowitz, tá? Então, pessoal, essa é a metodologia, né, do Markowitz, que é a segunda carteira, também composta aí por 3 estratégias, tá? Então, lembrando, a gente tem duas carteiras ali, né? Uma carteira, né, a primeira ali, baseada no score, que vai olhar para as estratégias de forma individual, vai ranquear essas estratégias ali e vai colocar na carteira de vocês, tá? E a gente tem ali a segunda carteira, que é o CopyPass Markowitz, que vai trazer também 3 estratégias, né? Mas que vai considerar a relação entre elas, quais delas, né,
como elas se interagem ali, como elas conseguem otimizar os resultados para vocês com relação à performance, tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas carteiras aí, tá? E aí, pessoal, a gente trouxe aqui para ficar mais claro, né? O pessoal trouxe dúvidas, mas qual é a margem que é preciso, né? Quanto que eu preciso investir? Enfim, a gente tem ali, pessoal, o preço do plano, né? Que a gente já colocou aqui no chat para vocês conferirem, né? Quanto que vai custar mensalmente ali, em tese, né? Para vocês, em tese não, na prática, né? Para vocês visualizarem, tá? E a gente tem aqui, então, as margens, né, de garantia, basicamente, que são a margem, né, as margens necessárias ali por estratégia para que vocês consigam, né, replicar as operações de cada carteira. Então, aqui no primeiro quadrante, eu tenho a margem de garantia mínima aí das estratégias do score, tá? Então, a gente tem, ó, leilão dólar, que é a primeira estratégia da carteira, tá? A gente tem aí a segunda CT Gain dólar e temos a terceira, que é o Nimbus Sign-On, né? Então, essas três estratégias, elas compõem aí a primeira carteira, que é a carteira do Score, tá? A gente tem de margem recomendada por estratégia esses valores aqui, tá, pessoal? 8.250, 5.000, 2.000. Essa margem é recomendada, mas a gente tem a margem mínima, né? O que é a margem mínima, Débora? É o valor que vocês precisam ter junto à corretora de vocês para garantir aí os resultados das operações, a cópia, as réplicas das operações aí da carteira, tá? Então, para que eu consiga replicar as três estratégias simultaneamente, eu preciso de minimamente um capital de 8.000 reais. Mas, pessoal, a gente coloca, né, como limitante, né, enfim, como o teto, né, máximo, digamos assim, um valor de 15.000 reais. Por quê? Porque essas estratégias, elas sempre vão ser substituídas, tá? Então, a gente não vai ter necessariamente todas essas três estratégias compondo a primeira carteira. Elas podem ser substituídas, né? E elas podem, eventualmente, ser substituídas por estratégias que requerem aí um capital maior, né? Mas nunca maior que 15.000 reais. Hoje, para ter a carteira, né, ativa aí na conta de vocês, na plataforma de vocês, é preciso dessa margem mínima aqui de 6, 7, 8 mil reais, né? Mas pode ser que futuramente entre uma outra estratégia que vá requerir uma margem menor ou até maior, mas nunca acima de 15.000 reais. Esse é o teto, digamos assim, para que vocês tenham um conforto ali para poder replicar as operações, né? Então, a margem de garantia basicamente vai ter aí para vocês, vai garantir aí para vocês esse resultado, tá? Limite de perda a gente tem detalhados aqui, né? Limite de perda, né, por estratégia também, e a meta de ganho também, tá, pessoal? Isso aqui está no detalhe aqui para vocês, mas caso vocês façam a adesão ali do produto, né, a gente vai mandar para vocês esse print aqui para vocês poderem fazer as configurações necessárias. Este né, basicamente as configurações, aí, os parâmetros de gestão de risco e margem da primeira carteira, né? A carteira ali que a gente apresentou inicialmente, que é a carteira Score, tá? A gente tem ali, então, a segunda carteira, que é a carteira baseada na teoria de Markowitz, tá? Então, é aquela lá que considera todas as estratégias e como elas se correlacionam aí como um todo dentro da carteira, tá? A gente tem, então, para essa carteira, as estratégias dólar quant, né, as estratégias leilão dólar, que aparece novamente aqui, né? Então, ela já vem dentro da carteira Score. A gente tem também aí a leilão dólar dentro da carteira de Markowitz e também temos ali índice turbo. Então, são as três estratégias que compõem a segunda carteira, a carteira de Markowitz. E para eu seguir, né, todas essas estratégias de forma simultânea, eu vou precisar de uma margem aí de 14.000 reais, tá? Então, basicamente isso, tá? Na verdade, exatamente. Na verdade, menos, tá, pessoal? Essa margem aqui tá divergente. Na verdade, ela é 3.000 reais, então eu vou precisar de 12.000 reais, tá? Esse valor, pessoal, é só uma gordura adicional aí para vocês terem a garantia de que as operações, né, vão seguir sendo replicadas normalmente, tá? Deixa eu olhar, né, alguma dúvida aí que está surgindo. O pessoal está dizendo que o link não está funcionando, que o link
está quebrado. Vou pedir para o pessoal que está aqui no chat dar uma checada aí, tá? Para mim, por gentileza, ver se está tudo certo. Mas não se preocupem, tá, pessoal? Qualquer coisa, se não estiver funcionando, entre em contato com o nosso time aqui de especialistas ali pelo terceiro link que eles vão auxiliar vocês a enviar aí, eventualmente, o link correto. Ó, o Guilherme Cunha aqui tá encaminhando o link correto aí para vocês darem uma olhadinha. Então, tentem clicar aí para ver se vocês conseguem acessar dessa forma, tá? Sobre track record, sobre performance, tá? Vou começar aqui a detalhar um pouquinho mais, tá, pessoal? O que nós fizemos, tá? E o que faz essa carteira? Basicamente, ela vai trocando as estratégias na medida em que elas não performam, digamos assim, né, entre aspas, na medida em que elas não entregam ali uma relação risco-retorno ótima para vocês, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um backtest baseado nessa simulação, para trás, obviamente, né? Para 6 meses atrás, né? Então, nós fizemos ali e nós encontramos, tá, para as duas carteiras, uma taxa média de retorno de 20%, aí algo em torno de 20, 22, enfim, em cima de 6 meses, tá? O que significa? Que significa que em 6 meses, tá, essas estratégias em conjuntos, tá, carteiras separadas, teriam, né, tido aí um retorno, né, de cerca de 20, 25% aí por alto para vocês, tá? Isso considerando essa margem máxima, esse teto de margem máxima aí de R$ 15.000, tá? Lembrando que, né, as estratégias elas podem requerer um capital menor, tá? Então a gente fez ali sempre, né, jogando para cima para que a gente encontrasse ali uma estimativa mais crível ali para vocês, né? Mais factível, digamos assim. Por exemplo, para o score, a margem mínima ali é de R$ 8.000, né? Então, em tese, né, para essa carteira, o retorno seria um pouco maior, aliás, bem maior, né? Porque a gente está falando de uma margem, né, na metade do valor aí que a gente está trazendo, né? Mas lembrando, as estratégias elas rotacionam, elas são trocadas, né, periodicamente, ou podem ser trocadas periodicamente, né, a cada mês. Então, a margem pode sofrer alterações, né? Pode ser requerida uma margem maior ou uma margem menor, tá? Então, se atentem a esse detalhe, né? Mas o foco principal aqui é falar para vocês o seguinte, né? A partir dessas metodologias aí, ou dessas carteiras, né? Que vocês podem ter acesso, podem testar ali por 7 dias, inclusive de forma gratuita, tá? Vocês têm essa segurança de que as estratégias que vão compor a carteira vão ser aquelas, né, top performance, digamos assim, daquela metodologia específica, né? Sempre olhando ali para o score e para a metodologia Markowitz. Então, vocês têm essas duas opções aí dentre essas carteiras que a gente está lançando agora como novidade, tá, pessoal? E isso, né, veio muito em razão dos feedbacks que vocês nos trouxeram com relação às estratégias de copy trading que acabam não performando, que acabam não entregando o resultado efetivo que vocês esperam, ou acabam trazendo resultado durante o primeiro mês, mas aí no segundo mês já começa a perder a mão, né? Então, funciona dessa forma, basicamente, né? Então, a gente consegue substituir trazendo ali, colocando uma estratégia no local daquela, uma estratégia que tem um risco-retorno ótimo, no local daquela que não está trazendo um resultado eficaz ali para a carteira, tá? Então, basicamente isso, tá, pessoal? Queria saber se vocês entenderam o conceito do Copy Pass, né? Se ficou claro para vocês, se tem alguma dúvida com relação a isso, né? Se vocês querem também explorar mais algum outro ponto, né? A gente vai trazendo aqui para vocês e, claro, eu vou mostrar também na prática aí como é que funciona por dentro do Profit, tá? Deusimar está perguntando se não tem assinatura mensal. Não temos assinatura mensal, tá? A gente optou por ter semestral em diante, pessoal, porque a gente percebeu que os clientes, eles têm ali, no geral, né, uma acreditação, né, digamos assim, né, de que os retornos eles acontecem aí bem no curtíssimo prazo, né? Mas estatisticamente a gente vê que o produto em si ele é um produto de renda variável, né? Renda variável, day trade, enfim, estão relacionados aí a curto prazo, mas ele não funciona muito bem dessa forma, né?
Para otimizar os resultados de vocês, é melhor que vocês permaneçam com o produto num período maior, né? E 6 meses ali em diante seria o período ótimo para vocês aproveitarem todos os resultados ali que o produto pode oferecer. Então, pensem, né, nesse produto como um fundo de investimentos aí, onde vocês vão alocar uma margem, vão alocar um capital inicial, e ao longo desse período, né, no mínimo aí 6 meses, né, vocês vão tendo ali a rentabilidade acrescida, essa margem, e assim sucessivamente, né, até que no longo prazo esse fundo esteja mais gordo, né, com mais gordura ali. Então, olhem para esse produto com com essas características, né, de um fundo, que eu acho que vocês vão entender melhor ali o funcionamento do produto. Nunca olhem mais pensando, focando ali no curtíssimo prazo, porque a gente sabe que renda variável muitas das vezes entrega resultado ali, mas no primeiro dia, mas depois passa um dia, não entrega, e assim vai, né? Então, acontece, né? Eu tenho certeza que vocês operando ali no mercado financeiro tem os dias de loss, né? Tem os dias de não consistência, mas também tem aqueles dias que vocês encontram a consistência e conseguem extrair dinheiro do mercado, né? Então, deixa eu ver exatamente o que o pessoal está comentando aqui. O link está tudo certo, pessoal, para vocês contratarem, para vocês fazerem adesão. Deixa eu passar aqui, então, a forma de contratação, tá? Rapidamente. Então, vou abrir aqui no site para vocês, tá? Estou começando aqui a mostrar primeiro a do Score, tá? Então, pessoal, a gente está com um desconto especial aí de Trader Weeks, né? Que é as nossas semanas aí de Black, né? E os preços dos produtos estão com desconto aí de 20, 35, 33 e 46% aí nos planos semestral, anual e bienal, né? Então, para fazer adesão é muito simples. Clicou nesse link ali, é só escolher a fidelidade que vocês desejam e clicar em contratar, tá? Clicou em contratar, tá, pessoal, vai para o carrinho de vocês e aí vocês podem, né, escolher ali a fidelidade, né, que vocês desejam e claro, vocês vão ter acesso, direito, aliás, a receber ali colecionáveis da Nelogica em casa sem custo nenhum, a depender ali da fidelidade que vocês contratarem, tá bom? Contratando ali a fidelidade bianual, né, onde vocês vão ter ali uma parcela de 439, né, a mais acessível aí, vocês recebem praticamente aí todos os colecionáveis da Nelogica em casa, de forma 100% gratuita e sem custo de frete, tá, pessoal? E aí, e aí contratando ali, vai liberar na plataforma de vocês, tá? E aí vocês vão conseguir fazer as configurações necessárias ali para ativar, né, o produto. A ativação é muito simples, tá, pessoal? Clicou ali no botãozinho seguir, vai aparecer a janelinha de configuração e vocês vão fazer as configurações conforme os parâmetros, né, de gestão de risco que a gente vai encaminhar para vocês, claro, com todo o detalhe, tá? Então, o que eu mostrei inicialmente ali, aquele print que eu mostrei inicialmente, né, na minha tela ali, vocês vão receber também para fazer as configurações. Simples assim. Pessoal, lembrando, parcelamento no cartão de crédito em até 18 vezes no plano bienal, tá? No plano anual, em até 12 vezes, no plano semestral em até 6 vezes, né, para vocês poderem fazer adesão. Né? Pagamentos via boleto e Pix via boleto, perdão, é com o nosso time de atendimento. Pix vocês conseguem fazer na loja, porém, valor integral, tá, pessoal? Vocês têm 7 dias para teste, então podem fazer adesão hoje, experimentar por 7 dias posterior ao dia da contratação e ver, né? Para vocês essa carteira. Com certeza vocês vão gostar, tá? A gente preparou um produto super especial aí, atendendo a demanda de vocês. E é isso, pessoal. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, peço que vocês acionem o nosso time aqui de especialistas, né? Clicando no último link que eu estou encaminhando aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para mandar mensagens ali para a gente poder esclarecer. E qualquer outra dúvida que não seja esclarecida aqui, então nosso time de especialistas vai fazer, né, o contato com vocês, vai eventualmente fazer uma ligação para esclarecer tudo no detalhe, tá bom? Acho que é isso, né? Lembrando que a gravação vai ser enviada para vocês no e-mail cadastrado para a live, tá? Se vocês quiserem, podem reassistir. E é isso, tá, pessoal? Boa noite para vocês, né?
Tenham uma ótima noite e até a próxima.